A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse dia maravilhoso. Estamos aqui com mais um dia para a leitura do livro de Atos. E hoje, dia 10 de fevereiro, vamos estudar o capítulo de número 10. Se você está gostando da leitura do livro de Atos, então dá uma curtida aí no vídeo, deixa um comentário, compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também possam receber um pouquinho da bênção. Então vamos lá, leitura do capítulo de número 10 do livro de Atos, que diz assim: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então aqui está falando que na cidade de Cesareia tinha um homem, um Cornélio, ele era centurião. Um centurião, ele era responsável por 100 soldados, ele era tipo um chefe de 100 soldados e ele era da corte italiana. E diz aqui que ele era uma pessoa piedosa, temente a Deus, que fazia muitas esmolas aos pobres e que estava sempre orando a Deus. E este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Então veja bem, esse homem estava aqui nessa cidade de Cesareia e como ele era uma pessoa de oração, uma pessoa bondosa, que estava sempre fazendo caridade, apareceu um anjo para ele e falou assim: olha, manda alguém para a cidade de Jope e lá você vai procurar por Simão Pedro. E quando Pedro chegar até você, eu vou te dizer o que você deve fazer. Imagine para você, esse homem recebeu a visita de um anjo falando para ele assim: olha, eu vou falar para você o que você deve fazer daqui em diante. Então diz que ele pegou 2 dos seus soldados e enviou 2 dos seus servos e enviou até Jope para procurar Pedro. Então vamos ver o que vai acontecer com esse centurião chamado Cornélio. E no versículo 9 continua: E no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Veja bem, aqui Pedro subiu, né? Diz aqui que ele subiu no terraço para orar, e ali ele estava orando e estava com fome. Então, enquanto alguém preparava um alimento para ele, diz que ele teve um arrebatamento de sentidos, ou seja, a sua mente, né, viajou, a sua mente foi tomada e ele perdeu os sentidos ali naquele momento porque ele começou a ter uma visão. E vamos ver o que ele viu na sua visão. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram de Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Perguntaram se ele morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Então veja bem, Pedro aqui teve uma visão. E na visão ele viu um lençol
E no lençol tinha todo tipo de aves, de animais, né? E ali, naquela visão, o anjo falava para ele assim, olha, pega esse animal, mata e come. E Pedro falou, de jeito nenhum, eu nunca comi coisa contaminada, coisa imunda. O que isso quer dizer? Quer dizer que para o judeu, ele na tradição dele, ele não come carne de porco e outros bichos, porque porque pela lei de Moisés eram consideradas coisas imundas. Então o judeu jamais come carne de porco. Então ele viu ali esses tipos de animais e ele falou, não vou comer essas coisas, que essas coisas são coisas imundas. Mas o anjo falou assim, olha, não chame de imundo aquilo que Deus purificou. Olha só que palavra forte. E enquanto ele via essa visão, ele começou a duvidar. O que aconteceu? Daí veio e ele escutou alguém chamando à porta e chamando pelo seu nome, né? E aí vamos ver o que aconteceu aqui. Olha só como que o Espírito Santo de Deus atua na vida das pessoas. E aí disse ele, levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Aqui o anjo falando para ele, olha Pedro, levanta e vai com esses 3 homens que estão te chamando aí, sem duvidar, porque foi eu que mandei eles virem te buscar. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse, sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse na sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. Então, veja bem, quando Pedro pergunta para eles assim, o que vocês querem comigo? O que vocês estão fazendo aqui? Então, eles explicaram para Pedro que Cornélio era um homem bom, um homem justo, temente a Deus, que orava a Deus e teve uma visão, e por isso tinha enviados ele lá para levar Pedro até ele para ver o que Deus tinha para falar com esse Cornélio. Então, Pedro os convidou que entrasse dentro da casa dele, ali eles pernoitaram, passaram a noite ali com Pedro, e no dia seguinte eles foram com aqueles homens para Jope, e diz aqui que Pedro levou alguns junto com ele também. Então foi assim uma pequena comitiva, né? Até Cornélio. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Então veja bem, Cornélio estava ansioso pela chegada de Pedro. Estava ali todo feliz, esperando os seus servos chegarem com Pedro. E ele estava tão feliz que ele preparou ali um banquete, chamou sua família, seus amigos mais íntimos, para receberem Pedro, né? E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Veja bem, Cornélio, quando vê Pedro, ele corre, se prostra, se joga de joelhos no chão e começa a adorar Pedro. Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te, que eu sou um homem. Pedro falou assim, não, você não vai se ajoelhar aos meus pés, você não vai me adorar porque eu sou só um homem. Gente, por isso, tá vendo? Pedro era só um homem. Quando Cornélio se ajoelhou para adorá-lo, ali ele falou assim, não, você não deve me adorar, a gente só deve adorar Jesus e Deus. Deus e seu filho Jesus. O resto não é para ser adorado. São Pedro, São João, Santo Antônio, são homens, não são para serem adorados, né? Mas Pedro o levantou dizendo, levanta-te que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado. Então a casa estava cheia de gente. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Veja bem por que Deus deu para Pedro aquela visão. Ele teve uma visão de animais que ele considerava puro e imundo, e Deus falava para ele, come, e ele falou, não vou comer, e Deus falou, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Então, quando Pedro chega naquela casa e vê ali um monte de estrangeiros, se vocês sabem bem ou se você não sabe, os judeus, eles não costumam se misturar com outras nações, com outras raças, eles são bem assim, ligados entre eles mesmos. Então eles não pela a tradição, pelas leis de Moisés, eles não podiam se misturar com outras pessoas, e eles consideravam outras pessoas imundas. Mas aí Pedro pega e fala que por causa deles, Deus tinha dado uma visão e mostrando para ele que aqueles estrangeiros não eram imundos, que Deus tinha purificado aquelas pessoas, que aquelas pessoas já não eram mais para serem consideradas pessoas imundas, impuras, porque Deus estava ali abençoando,
né? Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaram me chamar? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até essa hora, orando em minha casa, a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão Curtidor, junto do mar. Ele, vindo, te falará. Então, aqui Cornélio está contando para Pedro a visão que ele teve, né? E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Então, ele fala assim, olha, eu tive essa visão, e eu mandei te chamar aqui, agora que nós estamos todos aqui, eu, minha família, meus amigos, estamos todos aqui, nós queremos ouvir você falar. Nós queremos ouvir a pregação da palavra de Deus, nós queremos ouvir o que é que você tem para falar ao nosso coração, né? Olha que lindo. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser moreno, pode ser branco, pode ser índio, pode ser chinês, pode ser o que gordinho, magrinho, velho, novo. Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus todos nós somos iguais. Porque Pedro está falando aqui, eu vejo agora verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, se você teme a Deus e faz o que é justo, o que é certo, você está agradando a Deus. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. E este ressuscitou Deus ao 3º dia, e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Então veja bem, aqui Jesus começa a contar a história de Jesus, como Deus mandou Jesus, e antes mandou João Batista, que anunciava o arrependimento, e aí Jesus veio e começou a anunciar o reino de Deus, curando os enfermos, expulsando os demônios, e os judeus mataram Jesus, penduraram ele na cruz, mas ele ressuscitou e esteve com os discípulos durante 40 dias e comeu junto com os discípulos e anunciou todas as coisas para os discípulos. Então eles foram testemunhas da ressurreição de Cristo. E aqui ele continua falando. No 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que estavam ouvindo a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Gente, eu fico até arrepiada de ler isso aqui. Enquanto eles estavam ali assentados, ouvindo Pedro falar, tamanha era a sede deles, o desejo deles de conhecer a Deus, que o Espírito Santo desceu sobre eles naquele momento e todos eles foram batizados com o Espírito Santo. Tamanha era a fome, o desejo de conhecer a Deus, o desejo de saber de Deus, de ter experiência com o Senhor. E Deus faz isso com você, se você também quiser. Se você tiver essa sede, esse desejo no seu coração, de ter a presença de Deus na sua vida, de ter Deus na sua vida, no seu dia a dia, o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida, vai te batizar com o Espírito Santo, vai te dar autoridade, intrepidez, ousadia para poder anunciar o Evangelho, para você ter uma experiência íntima e verdadeira com Deus. Veja só que maravilha. E os que estavam com Pedro, que eram da circuncisão, porque vocês sabem que todos os judeus
né, ao 8º dia de nascido, eles são circuncidados. Então, para eles, só tinha a bênção de Deus quem era circuncidado. Então, eles viram ali aqueles homens que não eram circuncidados recebendo o Espírito Santo, eles ficaram maravilhados e falaram, gente, então a promessa de Jesus não é só para nós judeus, é para todo mundo, para todas as nações. E ali eles começaram a entender que Jesus veio anunciar o reino dele, não era só para os judeus, mas para todo mundo, para todo aquele que crê, para mim e para você também. Nós entramos nessa brecha aí, né? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Eles foram batizados com o Espírito Santo e imediatamente começaram a falar em línguas. Respondeu então Pedro, pode porventura alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Gente, olha que linda essa história. Cada capítulo que a gente lê, cada história que a gente vê as maravilhas do Senhor. E aqui a gente viu pessoas que tinham um coração sedento de Deus, mas não sabiam que caminho seguir. E você sabe que hoje em dia tem muita gente desse jeito? Pessoas que estão sedentas da presença de Deus, sedentas de conhecer Deus verdadeiramente, de ter uma experiência com Deus, mas não sabem que caminho seguir e acabam indo por caminhos errados. Por isso que nós que conhecemos a palavra, temos que levar a palavra a essas pessoas. Então Pedro, quando viu que eles tinham sido batizados com o Espírito Santo e estavam ali falando em outras línguas, Pedro falou assim, se o Espírito Santo não recusou eles, se Deus os discriminou e fez descer sobre eles o Espírito Santo, quem somos nós para impedir que eles sejam batizados nas águas? Então Pedro chamou a todos eles, levou eles e batizou um por um em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, Deus não faz acepção de pessoas, a bênção está para todos e Deus está de mãos abertas, braços abertos, esperando para te receber, esperando você tomar a decisão de falar, Senhor, eu quero essa experiência, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero sentir o toque do teu Espírito Santo, o poder do Senhor na minha vida. Faça essa oração, jejue, ore, busque de Deus isso, porque com certeza o Espírito Santo de Deus vai descer sobre você, você vai ser batizado, vai orar em línguas e Deus vai te revestir de graça, de poder, de ousadia e intrepidez. Amém? Então fique aí com essa palavra, espero que você tenha sido abençoado. Um beijo no coração e até amanhã para o capítulo de número 11. E não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar a bênção de Deus. Até amanhã.